Aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos aqui hoje com o privilégio de apresentar o Davi, filho do Leandro, da Roberta, nosso mais novo membro. E nós queremos passar ele para a mão de Deus. Aleluia. O corpo de Cristo na terra vai dar um bem-vindo ao mais novo membro nosso. Olha aí. Glória a Deus. Resultado de oração, de busca. E ele está aqui. Quero ler 2 versículos. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aí, o caminho desse menino, ele não pode entregar, ele ainda não compreende. Mas o pai e a mãe estão aqui para entregar o caminho desse menino a Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Aí vai chegar um momento que ele vai deleitar no Senhor, por causa do testemunho do papai e da mamãe. E ele vai ter uma experiência com Jesus. Então o meio cristão apresenta os filhos a Deus, usando a autoridade e a fé do papai e da mamãe. E essa criança vai ser criada no temor de Deus. E não muito depois, quando ela já tiver, que você vê os meninos aí, esses que foram para a classe, ela já vai definir por Jesus. Ela já vai estar no seio da comunidade cristã, no seio da igreja. Então um dia ela assume Jesus e dá o testemunho público, passa pelas águas. Nós temos crianças totalmente conscientes, que precisam de Jesus como Salvador, com 10 anos, 11 anos, 12 anos. E é bom porque elas ficam falando para os pais, eu quero batizar. Nós discipulamos elas também. E aí a gente pergunta, mas você quer batizar por quê? Porque eu vim de Adão, eu sou pecador ou pecadora, mas eu sei que Jesus é o Salvador. E eu quero aceitá-lo como Salvador. Hoje é o início da caminhada de fé dessa criança. Ela não tem nem consciência. Nós usaremos a autoridade do nome de Jesus, a autoridade da igreja do Senhor como corpo de Cristo, a autoridade sacerdotal e a autoridade do pai e da mãe, que vai estar dizendo, olha, meu filho pertence a Jesus e ponto final. É isso que nós vamos fazer agora. Deleita no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o caminho dele, e Deus fará tudo que estiver dentro do propósito eterno. Davi, você está aqui, e já profetizo como Davi da Bíblia, tu serás um homem segundo o coração de Deus. Tu serás profeta, tu cuidarás de ovelha, e do seu estilingue gigantes cairão por terra. O leão e o lobo será derrotado por causa do seu amor pelas ovelhas. E tu serás honra para teu pai e tua mãe. E a mão do Altíssimo estará sobre ti a partir desse momento. Davi. Aleluia, Jesus. Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, papai e a mamãe, e passa essa criança ao nosso Pai, aquele que vos abençoe, profetizou e falou com vocês que o Davi viria. Como igreja do Senhor e sacerdote do Senhor, eu consagro a vida de Davi. Como Cristo ao 8º dia foi consagrado, eu consagro a vida de Davi diante do povo de Deus, em nome de Jesus. Peraí, Davi, que aqui vem o sacerdote agora. Você pode ficar em pé? Estende a sua mão.
nós chamamos quem está do lado de irmão, ao nosso novo irmão aqui. Ai, glória a Deus. Irmão Davi, olha aqui, pode olhar para papai e a mamãe. Estendendo a mão, você está dizendo que recebe esse novo membro no corpo de Cristo. E recebe esse irmão. E desde agora o Senhor blindará a vida dessa criança. E ele enfrentará muita coisa lá fora. Mas agora a fé vai ser plantada no coração dele. Portanto, oramos e consagramos o Davi ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Davi nas suas mãos. Colocamos, Senhor, Leandra, Roberta, e te louvamos ao Senhor como uma família. Muito bem-vindo, meu filho. Tu serás uma bênção na mão do Senhor. Veio da mão do Senhor, estamos devolvendo para o Senhor. É do Senhor essa criança, é herança sua, Senhor. O Senhor traz sobre a vida dos pais a graça, principalmente espiritual, para ser bom testemunho. A material, a psicológica, para cuidar dessa criança. E traz uma unção especial sobre essa criança, para que ele seja, Senhor Jesus, tudo aquilo que o nome representa, biblicamente falando, em nome de Jesus. A igreja, junto comigo aqui, exercendo o papel sacerdotal, intercedemos pela vida do Davi e passamos ele para a mão do Senhor, consagrado com o óleo da unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você estranhou o colo, meu filho? Estranhou, porque o veinho está fora de forma totalmente. Louvado seja o Senhor. Nós podemos abrir Atos capítulo 3, de 1 a 10. Atos capítulo 3, de 1 a 10. Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo para orar às 3 horas da tarde. E era trazido um homem, e ele era coxo desde o ventre da sua mãe. E todos os dias eles punham ele na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola às pessoas que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomou ele pela mão direita e levantou, e logo seus pés se firmaram. E ele saltou, se pôs em pé e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Aleluia. E viram que era o mesmo que se assentava para pedir esmola na porta do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pela bênção que tinha acontecido, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O pai e a mãe de Pedro, quando ele fez 6 anos, e isso acontecia com todos os pais judeus, a mamãe dá um toque para o pai do Pedro, nós não sabemos quem é, mas a mãe diz assim: está na hora de levar o filho para receber mais nobre encargo que uma criança judia pode ter. E com 6 anos, como todas as outras crianças, junto com Pedro, que estava fazendo 6 anos, eles eram levados nas sinagogas. A sinagoga tinha os anciãos, chamados de rabi, hoje rabino, mestre,
E ali essa criança encaminhava aos 6 anos. O primeiro processo dela se chamava Bet Sefer, no hebraico, que significa casa do livro. E ali tinha a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E essa criança era submetida a estudar a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E decorar dos 6 aos 10. Quando terminava os 10 anos de idade, fazia-se uma sabatina e um teste. Então, o grupo que não passava na sabatina, com 10 anos de idade, era dito: vai seguir a profissão do pai. O grupo que passava, continuava, com 10 anos. Aí entrava no processo o segundo estudo, chamado Bet Talmud, que significa casa do aprendiz. E ali então, olhava o Velho Testamento inteirinho. Estudava o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento. E quando terminava, tinha outra sabatina. E naquela sabatina, fazia pergunta e se respondia pergunta e interpretava o Velho Testamento. E novamente, naquele momento, de 10 a 14, um grupo que não passava no teste, era falado: vai seguir a profissão do pai. E o outro, continua, ia para o terceiro estágio, chamado Bet Midrash, que significa a casa da prática. Ali com 14 anos, a criança, desde os 6 até os 14, 8 anos, depois de 8 anos, ele ia ver os rabinos que passou dando aula para ele, e ele ia escolher um. E ali, ao escolher um, ele ia procurar essa pessoa e ia dizer: olha, eu te escolho para ser o meu mestre. Eu quero ser o seu talmudim. A palavra talmud é aprendiz, é discípulo. E aquele homem falava: ah, você quer? Sim. Então espera, vamos fazer uma sabatina. A sabatina era feita, e essa pessoa levantava a família, fazia um levantamento da família, levantava tantas outras coisas. E novamente, essa criança com 14 anos e toda a família ficava na esperança de receber a frase. Quando fazia a sabatina, todas essas crianças e as famílias ficavam esperando a frase famosa: segue-me. E a criança saía da casa do pai e começava a andar atrás do seu mestre. E virava um discípulo, um talmudim. Nós não sabemos se o Pedro ficou no primeiro estágio, no segundo ou no terceiro, mas sabemos que ele não passou. Ele não passou nesse estágio. Não sabemos em qual deles. Nem João, nem Mateus, nenhum daqueles judeus. Voltaram para a profissão do pai. João Tiago foi pescar, Pedro também. E um dia, alguém chamado Jesus Cristo, que passou por todos aqueles estágios, e foi considerado da época dele, na idade de 12 anos já, adiantado, quando falava com os doutores, fazendo o teste do Midrash, ali interpretando, foi considerado pelos doutores, já um candidato a mestre. E ele faz 30 anos, tinha que chegar aos 30 anos, para começar a ter outros discípulos. E ele não vai atrás de criança de 6 a 14 anos. Ele vai, nosso mestre, nosso Senhor, vai. E ele diz para os pescadores e para Pedro: segue-me. E o coração deles se alegram, porque eles têm a segunda chance. Eles não passaram na primeira chance. O coração se alegra. O pai de João e Tiago fala: vai, segue. Puxa vida, nós fomos frustrados na primeira chance. Você não passou, mas olha aí. E esses 12 discípulos entraram nesse processo. Não mais para decorar a Torá. Não mais para interpretar o Velho Testamento.
mas para conhecer o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, que usa outros elementos para nos chamar para seguir a Ele. E Pedro está aqui nesse texto, já como os primeiros frutos de uma segunda chance dele. Ele teve até algumas vaciladas. Ó. Se você voltar 3 folhas para trás, ó, e em João 21, você vai ver um momento importante da vida de Pedro, em que os olhos dele se abrem para essa segunda chance de maneira clara. Ele tinha acabado de negar Jesus, estava andando com Jesus, afirmava que não ia negar, e estava jogando a segunda chance fora. Jesus foi preso, ele pegou 7 pessoas, foi pescar, e depois de 3 dias ele está lá enfurnado, pescando, pegou a rede de volta, jogando as suas oportunidades fora. O Senhor se apresenta em João 21, versículo 16, e disse para ele: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: cuida das minhas ovelhas, teu lugar não é aqui. Desde que nós acabamos de ler, Atos 3, Jesus abre os olhos dele, ele descobre o privilégio, e ele não joga a segunda chance fora. Ele começa, Jesus sobe, e ele é uma pessoa abençoada na mão de Deus. E esse texto aqui vai falar conosco. Jesus está aqui olhando para você, ó. Não sei quantas chances você jogou fora, ou nem sei se você sabia que tinha essa chance. Talvez você aceitou Jesus como Salvador, batizou, está sentado na igreja, mas nunca ouviu de Jesus o segue-me. Nunca sentiu o privilégio do que significava isso. As famílias esperavam 8 anos para ouvir o segue-me. E aquela criança com 14 anos seguia o seu mestre. E aquele mestre jogava poeira no rosto. O maior privilégio dela é receber poeira no deserto do seu mestre. Por isso eles eram chamados talmudim. No português, discípulo. Eu não tenho medo de errar, mas muito poucos de nós, dentro da igreja de Cristo hoje, enxerga isso. Ou é um talmudim, é um discípulo. Aqui Pedro começa a agir como discípulo. Até não enxergar isso, ele não só foi reprovado na primeira chance, como também estava jogando a segunda chance fora. Mas glória a Deus, você tem uma coisa que poucos têm. Pedro tinha uma coisa que poucos têm, a segunda chance, que é a presença de Cristo nas nossas vidas. A presença de Cristo nos dá condição de abrir os olhos. Ele está muito alegre de você ser membro de uma igreja, ou de não ser, ou de ter aceitado Jesus, de ler a Bíblia. Ele está muito alegre. Mas a alegria de Jesus vai ser quando passar perto de você nessa noite e dizer: segue-me. E você vê esse privilégio, e você começar a seguir o Senhor. Eu não sei quantas chances você teve nesse tempo, dentro da igreja de Cristo, de entender isso, ou de não entender. Como eu disse, o Senhor está muito alegre, só de ter Pedro com ele ali e tal, mas muito mais alegre Jesus ficou quando aquele discípulo entendeu o que significou quando o seu mestre passou lá na beira da água para dizer para ele: segue-me. Quando aquele homem já velho, com seu pai, sua mãe, abraçou a sua família, e a sua família falou: pode ir, Pedro, pode ir. Nós esperamos tanto tempo, nós nem sabíamos que teríamos a segunda chance. E Ele é o Rabi, Ele é o Rabone, Mestre e Senhor. Se nós não vamos pela estrutura furada judaica, nós vamos seguir Ele, porque nós estamos olhando o que Ele está fazendo. Pode ir, Pedro. Pai e a mãe de João: pode ir, meus filhos, é 2 filhos numa casa só. Papai não quis nem saber se não ia ter, se a firma ia perder 2 empregados, porque não estava perdendo, irmão. Não estava perdendo. Quando uma pessoa se propõe a ser talmudim, discípulo de Jesus, não está perdendo nada. E até no tempo e no espaço, como aconteceu comigo, ele pode ser chamado de tempo integral para fazer uma grande obra para Deus. Está diante da segunda chance. É coisa que poucos têm, meu irmão.
entendeu? Está entrando e saindo dentro da igreja há 10 anos, e talvez você nunca atinou para isso. Nós não sabemos quanto tempo Pedro esperou. Segundo o comentarista, eles tinham mais ou menos a mesma idade, eles eram da mesma geração. Então podemos concluir que quando essas crianças estavam passando pelo processo, Jesus passou. Quando essas crianças estavam passando pelo processo, eles tinham a mesma idade. Se diz que esses discípulos tinham a mesma idade. E agora Jesus se apresenta, e eles sabiam, ó, o filho do carpinteiro passou no primeiro teste, segundo no terceiro. Ele teve um mestre, ele fez 30 anos e ele se tornou um mestre, e ele está à procura do seu talmudim, dos seus discípulos, não naquele processo, não tem mais idade. Lá naquele processo, o discípulo ou o talmudim tinha que ser igual ao mestre. Ele chega dizendo que você vai fazer coisa maior do que eu. Mudou. Lá tinha que ter uma cabeça, um raciocínio para guardar a Torá. Aqui não, aqui a gente tem que amar, não é guardar a Torá. Se puder guardar, guarda. Se não guardar, mas amar vale muito. Lá precisava de esperar o mestre, tinha que procurar o mestre. Aqui não, aqui é o mestre que foi atrás. Jesus está aqui atrás de nós. Que coisa linda, meu irmão. Sabe, senão a gente não segue ele. Você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance. Dá para você falar para alguém isso? Fala para alguém. Será que vai ter um grupo bom aqui que vai ouvir? Segue-me. Jesus continua dizendo, segue-me. Nessa dimensão. Ah, pastor, eu já batizei. Não é isso que eu estou dizendo, não. Ah, eu conheço a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo, não. Ah, eu ensino a Bíblia. Não é isso. Estou dizendo outra coisa. Entendeu? O Rabone está dizendo, segue-me, é outra coisa, é outro plano. Então vamos, como Pedro, vamos ter essa noite aqui como a segunda chance nossa disso ficar muito claro para nós, não como mero frequentador, ou alguém que é adepto do cristianismo ou do evangelho. Vai ir muito mais além do que isso, porque você vai perceber o que vai acontecer na sua vida, se esse texto aqui for revelativo ao seu coração. Se você tiver a humildade para fazer uma análise, que tipo de cristianismo você viveu até agora, que tipo de cristianismo eu vivi até agora. Você já é um talmudinho, um discípulo ou não? O privilégio de ser um discípulo de Cristo, de saber que Deus encarnou e veio na terra para escolher você, não através de um sistema pragmático, judaizante, mas através do amor, e olhando não a sua idade, mas olhando o seu coração, e convocando você para ser um talmudim, para ser um discípulo fiel. O nosso trilho de formação chama MDF, sabe o que significa? As pessoas que estão entrando, estão começando a passar, modelo de discipulado fiel. Talmudim é uma pessoa fiel. E eu fico observando agora a alegria daqueles 12. Eles voltando novamente. As frustrações por não ter passado naquele esquema, não é? Estou diante de gente aqui que já prestou concurso, já fez isso, já fez aquilo, estudou, parou na metade, tem diploma, está guardado, está parado, como eles. Entendeu? Entrar no esquema judaico para fazer esse estudo de 8 anos, entendeu? De 8 anos, segundo um grupo de judeus novos que estuda a vida de Jesus, eles disseram que Jesus é o judeu mais inteligente que passou na terra. Jesus falava 4 línguas. 4 línguas. O hebraico, o latim, o grego e o aramaico. Jesus foi, segundo o comentarista judeu, não é de crente aloprado, não. Jesus foi o mestre mais versado que pisou na terra. Jesus foi, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre. A primeira coisa que você tem que entender, você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance, é a chance de recomeçar tudo de novo. Entendeu? Não interessa a sua idade.
As pessoas se acomodam quando aceitam Jesus como Salvador. Às vezes não aceita Ele como Mestre e Senhor, mas como Salvador acomoda. Geralmente já uma vida sofrida, de fracasso, uma vida medíocre, mediana, assentam e vão seguindo. E não há qualquer alternância nas suas vidas. Aqueles homens largaram as pescarias e a vida deles foram revolucionadas. Pescador lá do Oco da Taboca, das aldeias chamadas favela hoje, lá da Palestina. Homens que a gente fala neles toda a pregação, Pedro, João, Tiago, Paulo, porque eles tiveram um encontro com Cristo, não só como Salvador. Eles tiveram um encontro e viram a chance de sair daquela vida que eles estavam vivendo, de ter outro tipo de vida. Eles entenderam que o Evangelho de Cristo e a pessoa de Cristo é revolucionária. Eles entenderam. Versículo 1 diz assim, ó. Tem que lembrar que nós estamos aqui quando Pedro está retomando da segunda chance, ó. Pedro e João subiram junto ao templo às 3 horas para orar. Recomeçar tudo de novo. Pedro estava restaurando a comunhão com Deus, ele tinha negado. Não é fácil não, negar e voltar no templo. Como voltar ao templo para orar 3 horas da tarde, se ele um dia negou o seu Senhor 3 vezes? Estava recomeçando. Olha o versículo 3, ó. O qual vendo Pedro e João, que entrando no templo, no pátio do templo, no alpendre do templo, ó, Pedro volta ao pátio, ao alpendre do templo, onde se encontravam as pessoas discriminadas e restaura a paixão pelas almas. Porque a sinagoga judaica que entrava lá dentro era pessoas selecionadas. Cabia só, segundo o comentarista, 400 pessoas, e ficava uma multidão lá fora, de estrangeiro, desse, daquele, o qual, pela comunidade judaica, não se achava em condição de entrar para dentro. Aí Pedro chega lá e tinha ido tantas vezes com o seu mestre ali, e ele olha aquela turma ali e fala, puxa, ele não me discriminou. Ele foi lá onde eu estava pescando com mais 7 e me pôs de volta, me deu a segunda chance. Não foi como a comunidade judaica. A comunidade judaica, quando eu fiz 14 anos, carimbou e falou, não presto para ser talmudim, vai fazer a profissão do pai. Não, ele voltou lá. E eu estou voltando aqui vendo tanta gente no pátio do templo, no alpendre, porque não pode entrar para dentro. Só está lá dentro sacerdote, sumo sacerdote, fariseu, a nata. Não cabe lá dentro. E Pedro está começando tudo de novo. Ele dá uma olhada e fala, puxa vida, foi tão diferente comigo. Essas pessoas podem ser o grupo que vai aceitar o Evangelho. E versículo 1, ele vai com Pedro, com João, ó. Pedro retoma o cuidado com João. O mestre chegou, chamou ele, deu a segunda chance, ele pega João e fala, vem cá, João, vamos continuar o cuidado, eu vou cuidar de você. Está pegando João, ó. Jesus não pegou ele? Ele está pegando João, vamos orar, João, vamos junto. Você vai ver a experiência que nós vamos ter na caminhada, vamos lá. Ele já começa a fazer o mesmo processo. Ele pega João, o grupo estava, naquele primeiro dia, abalado, porque o mestre tinha morrido. E agora ele pega João e fala, ó João, ele falou comigo lá na beira da água, novamente. Eu tive a segunda chance. Outros não terão. Olha aqui olha João, dá uma olhada, ó. Esse homem que está sentado aí, olha essa turma. Se nós não fazer alguma coisa, não terão essa chance. Olha esses outros judeus discriminados pela sinagoga. O máximo que faz hoje é chegar no átrio, no pátio. Você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance. A segunda chance de recomeçar tudo de novo. Entendeu, irmão? A vida não acabou, o casamento pode acabar. A vida não acabou, alguém pode partir. A vida não acabou, o sócio pode ter te largado ou te passado para trás. A vida não acabou, o namoro pode acabar, o noivado. A vida não acabou, talvez você fracassou tentando fazer a obra do Senhor. Mas a vida não acabou, tudo pode recomeçar outra vez. Mas Deus tem que tirar você dessa situação. Você precisa entender o seu privilégio nessa noite. Você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance.
Tem pessoas caminhando em carro nas rodovias que não chegarão em casa. Tem pessoas no UTI que não chegará até amanhã. Tem pessoas na balada, lugares perigosos, que receberão facada e tiros hoje. Tem muitas pessoas que não terão essa segunda chance. Poucos têm. Você está tendo junto comigo. E o seu mestre, o seu Rabone, está dizendo, estou muito alegre que você está dentro de uma igreja que me aceitou como Salvador. Mas agora eu estou te dando a segunda chance. Você já fracassou em muitas coisas, não só religiosamente. Estou te dando uma segunda chance. Vem, vamos caminhar, vamos recomeçar tudo. Que coisa linda, aleluia. Você pode recomeçar e eu posso, entendeu? Imagina aqueles marmanjão fracassado em casa. Ei, Pedro, nem pescar você não sabe direito. Também você não deu certo, essas coisas de família, sabe? Você não deu certo nem lá na escola. Hoje seria falar quase que igual. Você prestou na USP e não passou na USP, mas a gente não tem dinheiro para pagar a USP. Podia fazer Mackenzie, mas não tem dinheiro. Seria uma coisa mais ou menos nessa dimensão, entendeu? Mas agora vem pescar e não pega nada, sabe as coisas da família? Você não deu certo nisso, não deu certo naquilo. Família é assim, ela tem seus problemas. E o Rabone chega e diz assim, vem cá, você vai dar certo comigo. Vamos recomeçar tudo. Então, presta atenção. Ó. Você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance. A segunda chance de recomeçar tudo de novo. Viu? Não deixa o diabo levar você para o buraco, não. Fazer a sua vida virar esse inferno que está. Não deixa o diabo mentir na sua cabeça que tudo está acabado, que tudo fracassou e que não tem jeito de ir além disso. Isso é mentira. Você está vindo no domingo aqui para ouvir falar de Jesus. E Jesus está dizendo que tem condição sim, que Ele está junto contigo e que pode recomeçar, como fez com Pedro. Ele pode recomeçar com você sim. Segundo ponto, segunda chance é mais difícil de ver, irmão. Entendeu? Porque às vezes a primeira chance a gente já deixou escapar com 5, 10, 15, nunca mais a família esquece, nem a gente. E aí, sabe o que acontece? Bloqueia. E a gente passa pela vida sem enxergar a segunda chance. Aliás, nós podemos ser invadidos por certo sentimento que nós não acreditamos que para nós tem a segunda chance. Agora nós vamos usar o exemplo dessa pessoa que está a caminho do tempo, parava no meio lá para pegar o povo que está chegando e pedir esmola. Ó. Você quer ver? Ó, 4 vezes nós vamos ver a mesma palavra. Ó. Versículo 3. Ó. O homem estava colocado lá, ó, 2, ó, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola ao que entrava. Ao 3, ó, o qual, vendo a Pedro, ó, primeira palavra, vendo a Pedro, olha aqui. Ao 4, ó, e Pedro e João olharam para ele, novamente. Pedro e João olharam para ele, ao 4 ainda, ó, e disse, olhe para nós. Ao 5, ó, e ele olhou para eles, 4 vezes. Vendo, olharam, olhe e olhou. Por quê? Por que precisava de fazer isso com aquele homem? Porque aquele homem está sentado ali pedindo esmola e ele não está olhando qualquer chance de mudar a situação. A segunda chance é mais difícil de mudar. Estava eu e o pastor Adilson, a primeira apostila que pegamos, que veio do Rio de Janeiro, que falava de cura interior, cura de lembranças. Estava eu e ele fazendo um curso com 2 mulheres. E tinha uma senhora, casada com um médico, fazendo um curso. Nós estávamos em 4, e tinha uma outra irmã dando um curso na apostila. E Deus começou a trabalhar, e ela começou a chorar de repente. Ela começou a chorar, essa mulher. E a senhora que estava lá, fazendo a ministração, falou, mas o que foi, Astrida? O que é? Elas eram tudo amigas. Incluíram nós, porque elas viram que nós estávamos precisando daqui, nós estávamos precisando mesmo, porque era um momento que nós precisávamos de entender alguma coisa do nosso interior. Ela falou, estava do jeito que só estava ministrando, aí eu lembrei, eu criancinha, nós frequentávamos a igreja, minha tia era líder do coral,
E eu tinha feito o curso de piano, eu tocava tão bem. E a minha tia me colocou para tocar uma música, igreja tradicional. E eu pequenininha, uma belezinha, todo mundo gostou de eu ir lá e sentar. E na hora de sair com a música, eu errei o tom. E a minha tia me deu uma bronca. Eu tinha 6 ou 7 anos. Hoje eu estou com 40. Eu nunca mais peguei um piano. Nunca mais. Mas Deus está falando comigo agora que está me curando. Eu vou voltar a tocar piano. Isso acontece com nós. Entendeu? São acontecimentos traumáticos que marcam a gente, que nos bloqueia e que não deixa a gente enxergar uma segunda chance. Por isso que tem vendo, olhar, olhe e olhou. Olha o versículo 2, quando eu não vejo a chance. Ó. E era levado um varão desde o ventre da sua mãe, desde a infância. Todos os dias eles punham ele no templo. Quando eu não vejo a segunda chance, se eu não vejo a segunda chance, eu sou levado de um lado para o outro. Às vezes desde o nascimento. Entendeu? Eu não tenho convicção, sou levado de um lado para o outro. Ele tinha um problema físico, mas olha a vida dele. Alguém tinha que levar ele de um lado para o outro. O dia que tinha reunião da sinagoga, põe ele sentadinho pedindo esmola. Outro dia, põe ele lá na porta do mercado. Outro dia, põe ele lá na festa judaica do Pentecoste, onde vai fazer a festa. E vai pondo ele de um lado para o outro. E ele está ali assim. Ele não vê qualquer possibilidade. A única possibilidade que ele vê é de receber uma esmola. Eu vou te falar algo aqui forte. Pedro parou ali e Pedro não deu esmola. Aquele homem não tinha visto nem a primeira chance, nem a segunda, porque já nasceu com aquele problema. Mas Pedro e João viu a chance deles. Pedro e João viu para ele. Eu estou aqui vendo a tua chance hoje. E ele esperou receber a esmola. Mas Pedro e João olhou, e Pedro e João sabia que o que Deus tem preparado para nós, se nós não agarrar, o que for menos do que Deus tem preparado é a esmola. E a gente às vezes fica sentado numa igreja, como esse homem, esperando uma esmola. Entendeu? E sempre está aquém, e é menos do que Deus tem preparado. Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João viu a chance. Nós precisamos ver a chance que as pessoas têm, não interessa a situação, porque elas não estão enxergando. Sabe, irmão, às vezes uma situação chega na igreja, ou chega para nós, uma pessoa com uma doença, e o que Deus tem preparado para ela é muito maior do que aquela doença, e a gente não consegue enxergar. Às vezes você está aqui achando que você tem que arrumar um namorado ou um marido, ou restaurar o casamento, e às vezes o que Deus tem preparado é isso, mas é muito mais do que isso. Sabe, às vezes a gente vem para o culto como se fosse um mendigo, esperando receber alguma coisa, e nós não enxergamos a chance. Eu estou aqui para abrir os seus olhos, meu irmão, minha irmã, porque os seguidores de Deus não precisam de esmola. Os seguidores do Senhor Jesus têm um plano já determinado por Deus com um pacote completo. Sim, você pode agora falar, mas eu estou andando aí, eu nunca desfrutei disso, porque você se contentou com a esmola. Olha para mim, olha aqui para mim. Foi isso que Pedro falou? Olha aqui para mim, eu quero questionar você. Você acha que o que Deus tem preparado é isso que você vive? Financeiramente, mentalmente, emocionalmente? Não, seja sincero. Entendeu? Você está feliz com a vida que você tem? É isso que Deus, com a sua profissão. E o seu chamado, como é que está? Você está feliz com isso? Como é que é? Você precisa de olhar para mim agora. Mas não estende a mão não, porque eu não lhe vou passar esmola. Eu estou aqui em nome de Jesus como profeta do Senhor para liberar para a sua vida algo maravilhoso para a sua vida. Muito acima do que a esmola. Eu preciso de fazer você enxergar a segunda chance. Olhe para nós, disse Pedro e João.
nós somos a chance de você chegar a Cristo e sair dessa situação. O homem olhou com atenção, esperando receber uma esmola. Quem aproveita a chance tem coisa para dar. Olha para nós, olha para mim. Sabe por que eu quero que você olhe para mim? Porque eu estava na situação, não fisicamente, mas igual a você. Eu sei o que é estar nessa situação. E Ele me deu toda a condição de me restaurar. Eu já tinha negado Ele. Eu já tinha voltado a pescar. Eu já tinha virado as costas para o projeto cristocêntrico, para o evangelho revolucionário que Ele falou. Eu já tinha se enfiado na água com as redinhas velhas. Olha aqui para mim. Você tem uma coisa que poucos têm, a segunda chance. A segunda chance de recomeçar de novo. E a chance de abrir os olhos nessa noite em nome de Jesus. E vamos acabar aqui. A grande chance da vida é ser bênção na vida das pessoas. Você vai passar aqui. Sabe qual vai ser a diferença? Não é o dinheiro que você tem, a casa bonita. Não é a família. Você vai passar aqui. Você vai passar aqui e passa. A grande chance da vida é ser bênção na vida das pessoas. Não existe nada melhor do que isso. Sabe? Pedro descobriu, versículo 6, a bênção de descobrir a necessidade real da pessoa. Olha aí. Olhe para nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não é ouro e prata, não é esmola. Evidentemente, irmãos, que nós vamos cravar, que se tivesse dinheiro nós não estaríamos nessa situação. Eu sei que nós podemos cravar isso, mas é mentira. Pedro, quando olhou para ele teve o discernimento. Pedro era uma benção, olhou e falou, não adianta dar ouro e prata para esse cara. Não é ouro e prata, eu já não tenho. Você pode encolher a mão que não é por aí. Mas o que eu tenho você não tem. E é o que me deu a segunda chance. Eu sou representante de um rei. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É nesse nome, e por esse nome, pelo poder desse nome, que você vai se levantar. A grande chance da vida é ser bênção na vida das pessoas. Aquele homem precisava mais do que esmola. A bênção da convicção daquilo que eu tenho para dar. O que eu tenho eu te dou. É duro, meu irmão. Às vezes seguimos o Senhor há tanto tempo. Não temos convicção nem para nós. Mas Pedro tinha para ele e para o outro. O que eu tenho, eu te dou. A bênção de saber minha posição como representante da autoridade do reino, em nome de Jesus Cristo, o grande rei. A bênção de estender, no versículo 7, a mão e ajudar uma pessoa. Versículo 8, a bênção de ver uma pessoa abraçar a chance de ser salvo. Versículo 9 e 10, a bênção da multiplicação da chance. Quando esse rapaz andou e entrou com eles, a multidão se admirou. Agora Pedro está entendendo o que é ser bênção na vida das pessoas. Ele estava tão preocupado se o seu mestre pagava imposto, estava tão preocupado em pegar de espada os perseguidores, cortar a orelha. Ele estava tão preocupado naqueles 3 anos com tantas coisas. Eu não te nego, no orgulho, na arrogância, sem conhecer a si próprio. Pedro preocupou com tantas coisas, agora não tinha mais preocupação. Agora ele quer ser uma bênção. E uma coisa importante, ele está indo para o templo. Pedro e João subiam ao templo, versículo 1. A hora da 9, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. E ele ficava no alpendre, pedindo esmola. 3, o qual vendo Pedro e João que entrando no templo, pediu para que desse esmola. E Pedro e João, olhando para ele, disse, olhe para nós. E ele esperou a receber alguma coisa. Pedro não foi até o templo. Entendeu? Uma pessoa que é uma bênção, ele tem uma ação antes de chegar no templo. Sabe como seria diferente esse culto aqui? Se você tivesse parado no meio do caminho, na semana, em algum lugar, se eu tivesse parado e tivesse sido bênção na vida de alguém. O culto é diferente. Entendeu, meu irmão? O culto é diferente. E todos nós temos esse privilégio. Aqui, Pedro e João está inaugurando um jeito novo de ser igreja e de fazer igreja.
Que o importante não é chegar lá no templo, é o que você faz antes de chegar lá. Ele está indo, tem hora marcada, tem tudo, mas parou. Porque ele é bênção e ele quer ser bênção, ele parou ali. Sabe, meu irmão, às vezes a gente segue o Senhor há 10 anos e nunca foi bênção na vida de ninguém. Temos uma vida abençoada, por ignorância, por isso, por aquilo, porque nós nos recusamos a ser talmudim, a receber o ídolo. Nós não vemos bênção nisso. Nós achamos que talmudim, discípulo, quem tem que fazer é o pastor, ou um outro tal. Nós não enxergamos que nós podemos ser uma bênção. Vou falar com todas as fichas aqui. A tua vida na terra fará a diferença se for uma bênção na vida de alguém. Se não for, não fará diferença nenhuma. Sabe por quê? Você não vai levar o dinheiro que você ganhou. Você não vai levar o diploma, você não vai levar fama nem nada. O dia que você chegar naquele caixão ou for arrebatado, isso fica aqui. Agora, se você foi uma bênção, não. Jesus vai falar: vinde, bendito do Pai, benditos, aqueles que foram bênção, vinde, bendito dos Pai, entra para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A segunda chance, sabe para que é? A grande chance, a segunda chance, é para mim ser bênção na vida da pessoa. É aquilo que eu vou fazer para Deus e para o reino. Meu irmão, sabe que você é parar, o que é parar diante de um doente, de uma pessoa que precisa de um milagre, de uma pessoa que está esperando esmola, mas você pode levantar ela. Essa pessoa pode estar dentro da tua família. Sabe o que é parar? E saber que você é um talmudinho, um discípulo, e pode mudar a situação. Espera aí, João, não vamos para lá não. Espera aí, o mestre nunca foi fazer qualquer culto antes de atender as demandas. O mestre não estava nem aí se perdesse um culto. E ele já falou da parábola já parou do samaritano. O samaritano não pôde, acudiu, enquanto que o sacerdote e o levita não acudiu, passou de largo. Para aqui, vamos parar. O que é que esse homem quer? Está com a mão estendida? Eu tenho para dar, vamos parar por aqui. Antes de chegar, depois a gente chega. Aí eles chegaram, sabe que jeito que eles chegaram? Olha o 8, ó. Saltando o homem, colocando em pé, aí sim entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não tem jeito de segurar o homem lá fora. Tem jeito de chegar na porta, não, aqui não entra, aqui é só fariseu, sacerdote e sumo sacerdote. Todo mundo sabia quem era o homem. Você está entendendo, meu irmão? Você talvez não precise de cura física nesse sentido, outras curas. Mas nessa noite você precisa de saltar o seu coração diante de Deus, sua vida diante de Deus. Você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance. A segunda chance de recomeçar de novo, e nessa segunda chance seus olhos estão se abrindo, e essa segunda chance é a grande chance da sua vida, de não passar batido aqui, de ser bênção na vida das pessoas. Você pode ser bênção na vida das pessoas. Pedro já tinha se descartado, meu irmão, e ele retoma isso. Ele está ali testando isso. O mestre me deu a palavra, ele já subiu, mas ele deixou o nome dele. Eu quero abençoar essa pessoa. E dali para frente, Pedro foi o que foi e o que nós conhecemos. Agora é contigo, é comigo. É com nós. O que Deus está falando com você? Você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida, por favor. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Senhor está formando um exército, Ele continua dizendo, segue-me. Ele continua, como Paulo falou, chamando os fracos para confundir os fortes, aqueles que fracassaram. Os loucos para confundir o sábio. As coisas desprezíveis para confundir o que tiver na frente. Nós continuamos sendo alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia. Você tem uma coisa que poucos têm, uma segunda chance. Está diante de você. E o Espírito Santo abriu os seus olhos, vem aqui à frente que nós queremos, como Pedro, orar por você. Nós queremos levantar você, queremos que você olhe para nós. Vem aqui na frente. Vem entregar a sua vida a Jesus aqui.